Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. João Diogo Barbosa, ultimamente temos assistido a vários ataques ucranianos a refinarias russas. O mais recente atingiu a terceira maior refinaria de petróleo. O Kremlin fala em terrorismo, mas faz o mesmo. No entanto, temos os Estados Unidos a dizer que não apoiam a ação ucraniana. Esta não validação é suficiente para que Kiev mude de estratégia, João? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, este tipo de ataques mostra um bocadinho a situação em que a Ucrânia se encontra agora. E, portanto, por um lado, demonstra grande capacidade técnica ao conseguir fazer ataques com drones, às vezes até mais de 1000 quilómetros de distância da fronteira ucraniana, mas é também um conjunto de ataques, sobretudo a refinarias, que mostram uma ação de sabotagem com poucas capacidades. São drones, mesmo que a tecnologia seja avançada, não é propriamente armamento pesado e muito difícil de fabricar. A verdade é que a Rússia diz que é terrorismo, a Ucrânia diz que é apenas retaliação pelos ataques que a Rússia tem feito à sua própria infraestrutura energética e que tinha feito também já no inverno passado. Mas estes ataques não são propriamente originalidades da guerra e da guerra na Ucrânia. Não são propriamente combates de infantaria, não são os combates que nós estamos habituados a ver. Mostram alguma incapacidade da Ucrânia de retaliar de outra forma, porventura com ataques no terreno, com combates no terreno de forma mais estruturada, e isso facilita o discurso do regime russo, que tenta muito associar a Ucrânia ao terrorismo, e esse discurso, para além de ser fácil de fazer, de ser uma mensagem fácil de passar, tem tido algum acolhimento com os cidadãos russos, ao que sabemos, mas também do lado ucraniano, para além de ser uma forma de atacar que não é muito cara, torna a guerra, ou consegue tornar a guerra mais presente na vida dos russos, não ser apenas algo que acontece no exterior, algo que acontece a 1000 quilómetros de distância, e passa a ser uma constante da vida dos russos, e isso também pode ter um peso de cansaço e de fadiga em relação à continuação da guerra a médio e a longo prazo. É interessante que os Estados Unidos tenham anunciado que não apoiam este tipo de ataques, mostra também um bocadinho aquele afastar da posição americana e do apoio americano à estratégia de guerra ucraniana, mas a verdade é que os Estados Unidos também não têm sido capazes de entregar o apoio que a Ucrânia tem pedido para combater de forma mais alinhada com a estratégia americana. E, portanto, eu diria que mostra alguma falta de capacidade no terreno, pode ter alguma eficácia, mas é estranho que os Estados Unidos venham criticar essa posição, porque a Rússia tem, apesar das críticas e da associação da Ucrânia ao terrorismo, tem atacado exatamente da mesma forma, ataques a refinarias com drones. Portanto, é estranha a posição americana neste sentido. Entretanto, José Filipe Pinto, a embaixadora dos Estados Unidos na NATO, garante que não está iminente uma guerra entre a Aliança e a Rússia, porque, por agora, diz, não existem indícios de que o Kremlin, focado na Ucrânia, avance com uma guerra contra os países da NATO. Isto contraria outros discursos de que a Europa entrará em guerra em breve. Devemos ficar mais descansados depois destas declarações? Eu penso que não podemos ficar descansados, Maria João. Eu penso que, de facto, o que os Estados Unidos estão a fazer é tentar entregar o processo à Europa, à União Europeia, dizendo, portanto, que a questão ucraniana é essencialmente uma questão europeia. E isto tem a ver com as eleições que vamos ter em novembro nos Estados Unidos para a presidência. Portanto, neste momento, a liderança democrata de Biden sente que não pode tomar o partido da Ucrânia de uma forma muito aberta, porque isso pode lhe custar votos a nível, portanto, interno. E, portanto, do outro lado, o seu amigo, o seu aliado tradicional, Israel, enfrentar também uma situação complicada em Gaza. Portanto, o que nós estamos aqui a assistir é os Estados Unidos a tentar entregar à União Europeia a condução do processo. E nós percebemos que os Estados Unidos têm sido, no que diz respeito ao fornecimento de material bélico, o principal fornecedor, portanto, aquele que tem capacidade de produção, já que tem uma indústria de guerra muito superior à indústria de guerra europeia. E o que nós estamos a assistir aqui neste momento é que os Estados Unidos começam também eles a retraírem-se. E não é inocente a posição de Donald Trump e os valores, portanto, que as sondagens apresentam para a sua popularidade. Porquê? Porque nós temos de perceber, por exemplo, que no caso de Donald Trump, ele vê a guerra como um negócio, não como uma causa humanitária, não, ou como algo que decorre do direito, que contraria o direito internacional. Donald Trump
vê tudo como numa perspectiva de empresa e por isso mesmo está a perceber que a Ucrânia provavelmente não justifica o investimento. E é isso que temos de perceber. Não podemos confundir dois elementos. Um é o investimento, outra é a ajuda. São coisas completamente diferentes. A ajuda é desinteressada, o investimento é interesseiro. E esta questão é fundamental para percebermos qual é a posição dos Estados Unidos. É evidente que os Estados Unidos não vão apoiar o envio de armas para a Ucrânia. Os Estados Unidos dizem que a NATO é uma estrutura de defesa, e é verdade. E que, portanto, sendo uma estrutura de defesa, não vai interferir quando, afinal de contas, a Rússia não está a atacar os seus Estados-membros. E repare, a questão de como é que a Rússia reage quando há, por exemplo, destroços que caem ou algo que sobrevoa, algo russo que sobrevoa o espaço aéreo de um dos países da NATO. Evidentemente desvalorizam, atribuem isso a um lapso e não intencional. Precisamente porquê? Porque não estão interessados na escalada do conflito. E este dado é um dado muito importante, porque Kiev, neste momento, enfrenta enormes problemas a nível das munições, a nível, portanto, dos sistemas de defesa antiaéreo e aproxima-se o gelo. Eu sei que a Ucrânia já afetou uma verba para conseguir construir aquilo que podemos chamar umas barreiras para tentar evitar a progressão por terra. Também sei que se há uma substituição do líder, do chefe da armada russa no mar Mediterrâneo, é porque a Ucrânia tem conseguido algum sucesso no ataque à frota russa que está no mar Mediterrâneo, no mar Negro. Mas atenção, esta é uma guerra híbrida e o que eu estou preocupado, e por isso, Maria João, não podemos ficar descansados, estou muito preocupado com o conhecimento aquilo que vai chegando ao conhecimento público, e é uma matéria que eu acompanho há muitos anos, daquela que é a capacidade de desinformação da máquina de propaganda russa. Nós percebemos que um dos grupos, o grupo mais importante do Parlamento Europeu, já levantou semana passada, a questão de precisar de investigar se não tem membros seus que verdadeiramente estejam a servir os interesses russos. Vamos perceber que, afinal de contas, esta guerra é uma guerra híbrida e, por isso mesmo, eu tenho muitas dificuldades em sentir-me calmo, em sentir-me que a segurança vem aí. Eu penso que estamos numa situação, não acredito de pré-guerra, mas estamos numa situação que dificilmente pode caminhar para a paz. Vamos ver se o armistício é possível a curto prazo. E ainda sobre a NATO, João Diogo Barbosa, Jens Stoltenberg diz que a organização está disponível para criar um pacote de ajuda militar de 5 anos para a Ucrânia, no valor máximo de 100 mil milhões de dólares. Isto é, João, uma tentativa de proteger Kiev dos ventos de mudança política, como falava há pouco o José Filipe Pinto, com uma eventual a segunda presidência de Trump? Exatamente. É um movimento que contraria aquela ideia acertada, aliás, do José Filipe Pinto, de que se está a tentar tornar este conflito um conflito europeu. O Financial Times chamava-lhe um fundo à prova de Trump, porque é precisamente isso, é uma ideia de ter a NATO a coordenar o apoio ao armamento, e essa é uma mudança de paradigma muito importante, porque até agora foram os Estados, e sobretudo os Estados Unidos, a coordenar o envio de armamento e de munições para a Ucrânia. A ideia seria passar a ter a NATO a fazê-lo em nome dos Estados, e essa mudança é por si mesma uma escalada e pode ser entendida e usada como tal pela Rússia, mas vale a pena ir aos detalhes deste fundo, que para já é apenas uma proposta atempadamente descrita aos jornais. O fundo terá um horizonte aparentemente de 5 anos, e a ideia é que, ao assegurar compromissos de longo prazo rapidamente, já hoje ou daqui a uns meses, se tornará mais difícil para qualquer futuro presidente americano voltar atrás com a palavra, voltar atrás com os compromissos americanos, e também, uma vez que o fundo passa a ter uma dimensão da NATO, todos os 32 membros da Aliança teriam de contribuir, e isso permitiria aos Estados Unidos ter menos desse bolo do que teria o valor daquele pacote de ajuda que está retido no Congresso, são cerca de 60 mil milhões de dólares. E, portanto, como os Estados Unidos teriam, por um lado, uma fatia menor do bolo e, por outro, um compromisso alargado que depois é mais difícil de desfazer com o próximo presidente, pensa-se que, desta forma, a Ucrânia poderia não só ter um horizonte de estabilidade, saber como contar durante 5 anos, como também estar protegida de alterações à presidência americana. Isto tem um problema evidente. Se o fundo é desde já apresentado como à prova de Trump,
vai ser difícil que aliados de Trump ou céticos dentro da NATO venham a aprovar o fundo antes das eleições americanas. E é muito fácil pensar que, por exemplo, Viktor Orbán, que tem sido um grande cético até dentro da União Europeia, possa dizer que ou que a Hungria não aprova a constituição do fundo, ou que a Hungria não quer participar, ou até que a Hungria não quer que a questão se decida até às eleições americanas. E, portanto, apesar de ser uma boa ideia no sentido em que dá alguma estabilidade, torna menos dependente dos Estados a decisão quase que cotidiana de como alocar armamento, parece-me que tem esse problema político de o propósito que tem é mais difícil de alcançar nos próximos 6 meses e, ao mesmo tempo, parece-me que a NATO pode ter alguma dificuldade de estrutura de coordenar este tipo de apoio. A NATO não tem um comando feito para este tipo de distribuição de armamento, é muito mais estratégico, muito mais militar e, portanto, há aqui algumas dificuldades conceptuais. A verdade é que é uma notícia muito importante porque significa uma mudança de paradigma e significa que na liderança da NATO se está já a pensar em precaver uma presidência de Trump. É também muito difícil achar que se consegue ter a NATO a funcionar contra a vontade do Presidente dos Estados Unidos e, portanto, eu mantenho algum ceticismo quanto a esta ideia, quanto à possibilidade dela passar de uma ideia, de facto, a um fundo que possa ajudar os ucranianos nos próximos anos. Entretanto, a Rússia diz que o ataque que aconteceu em Moscou fez disparar o número de cidadãos a alistarem-se no exército. O Kremlin fala em 16 mil pessoas só nos últimos 10 dias. José Filipe Pinto, uma resposta muito rápida. Como é que podemos interpretar estes números? Estes números signifiam que o Kremlin pretende mostrar que conta com o apoio, portanto, popular e que, afinal de contas, o terrorismo não mostrou apenas que os grupos terroristas estão ativos, mostrou também que a população está disponível, portanto, para o esforço de guerra. Eu chamaria a atenção apenas para um elemento. A Ucrânia, Zelensky acaba de pôr em prática o decreto para reduzir a idade de ingressar nas Forças Armadas de 27 para 25 anos. Isto mostra que não é apenas a dificuldade nas munições, é também a dificuldade no nível, portanto, do elemento humano. Porquê? Porque os soldados que estão na linha da frente já há muito que deviam, portanto, ter sido substituídos e não há quem os substitua. Por isso nós percebemos esta chamada de novos recrutas. O grande problema é que nós sabemos que todo o sistema de recrutamento na Ucrânia é altamente corrupto. Isso significa que muitos dos que deveriam ser chamados não são chamados e outros, portanto, continuarão a lutar na linha da frente depois de já terem ultrapassado há muito o tempo destinado à sua missão. No caso russo, temos de perceber ainda um outro elemento, e esse elemento, Luís, prende-se com as zonas de origem desses novos recrutamentos. Nós sabemos que o exército russo não tem dificuldade em recrutar por causa do vencimento que paga em zonas que, sendo muito afastadas de Moscou e de São Petersburgo, são zonas em que os vencimentos são baixíssimos e por isso mesmo há uma enorme capacidade de recrutamento. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.